Oi, pessoal. Sem delongas, então, dessa vez, vamos continuar aqui o nosso assunto de sedimentação, que a gente já está quase finalizando essa operação unitária. Como fizemos no último vídeo, na última aula, falamos um pouquinho sobre os cálculos de projeto e eu apresentei para vocês dois desses métodos, o de Coe-Clevenger e o de Talmadge-Fitch. Para esse vídeo, então, agora ficou faltando o último dos métodos, o do fluxo de sólidos, e também as equações para cálculo da profundidade do sedimentador, porque até agora a gente está calculando a área da seção transversal para o escoamento, né, para a sedimentação das partículas. Então vamos lá. Esse método aqui é baseado no fluxo de sólidos. É uma das técnicas mais empregadas para se determinar a área do sedimentador em estações de tratamento de esgoto. Baseia-se no fluxo de sólidos que passa no estado estacionário através de uma seção do equipamento. No primeiro método, eu desenhei o equipamento, pus uma parte pontilhadinha ali para dividir o nosso espaço, e aquela seria o corte, né? Ali seria um corte, a seção para onde eu estou olhando, e esse método se baseia em calcular o fluxo de sólidos que passa por uma seção, por aquela, ou por algum corte ali, uma seção transversal do escoamento no sedimentador. Eu quero deixar claro para vocês aqui, ó, que o que eu estou chamando de F é o fluxo de sólidos. E sempre essa palavra fluxo causa alguma confusão aqui em operações unitárias, depende um pouco de como foi traduzido do livro, né? Fluxo, taxa, velocidade, vazão. A gente sempre precisa estar atento às unidades. Se vazão mássica, se vazão volumétrica, quando eu chamo de taxa, a que unidades estou me referindo? E nesse caso aqui, eu quero destacar para vocês que o fluxo tem a unidade de massa por tempo por metro quadrado, por unidade de área. É quanto em massa de sólido passa por tempo por unidade de área do meu sedimentador, tá? Por unidade de área. E eu posso chegar nesse valor de fluxo, por exemplo, se eu fizer a conta da concentração vezes a velocidade. Concentração é massa por volume, quilograma por metro cúbico, e velocidade em metro por hora. Tudo bem? É nisso que a gente vai se basear para resolver o cálculo de áreas por esse método. Esse gráfico aqui é para mostrar para a gente, para que vocês entendam de que ponto, sobre qual ponto nós estamos falando nesse método. É um gráfico no eixo Y do fluxo, massa por tempo por área, em função da concentração no eixo X. O que eu quero destacar aqui para vocês, nessa ordem, é que essa linha azul aqui para gente, ó, o FG, se refere ao fluxo devido à sedimentação gravitacional. Então, pelaquela área, né, pelaquela seção do sedimentador que eu estou analisando, o fluxo só referente à gravidade vai se comportar com essa cara na curva em função da concentração. Para baixas, né, concentrações, eu tenho essa questão de um aumento do fluxo e depois uma diminuição do fluxo, sendo o fluxo essa unidade, em função da concentração, sendo Fg o referente à sedimentação gravitacional. Esse FE, essa curva aqui, que é uma linha, é aquele fluxo associado à retirada do sólido concentrado, espessado, adensado no fundo do sedimentador. E aí, pessoal, o fluxo é linear à concentração, tá? Então, esse fluxo associado à retirada do sólido denso na base do sedimentador. Quanto maior a concentração desse sólido, maior também o fluxo de sólidos. E se eu somar essas duas curvas, eu fico com a curva verde, a curva do fluxo total, tá? Então, aqui é um esquema genérico, né, de uma curva azul, uma curva vermelha. A soma dessas duas curvas me dá a curva verde, que é a curva do fluxo total, que leva em conta o fluxo gravitacional e o fluxo de saída do espessado, tá? Se a gente observar essa curva, a gente vê que ela tem um ponto de mínimo
Aí, na soma entre o FG e o FE. E esse ponto de mínimo é que nos mostra qual a concentração e qual o fluxo limitante. O mínimo que eu preciso ter, né, concentração e fluxo para fazer o serviço desejado. Vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente fizer um exercício sobre isso. É o terceiro exercício da lista proposta essa semana, porque aí lá vocês vão ter informações numéricas para poder calcular isso, tá? Mas aí, esse ponto mínimo aqui é que nos dá a condição limitante de fluxo e de concentração. E como que a gente faz isso? Equacionando e fazendo ensaios de laboratório em escala de proveta para nos ajudar nessas informações. Então, a área do sedimentador projetada a partir desse ponto limitante vai garantir o espessamento desejado. Então eu tenho que ter pelo menos essa situação limite, essa área que atenda essa condição limitante para conseguir espessar como eu quero, como eu preciso, né? O balanço de massa, assim como nos equipamentos, nos métodos anteriores, nos diz que tudo que entra no sedimentador, nesse caso aqui, vai ser igual a todo que entra e que passa pela camada limitante. Então, é verdade essa equação aqui de balanço de massa, tá? Massa inicial, vazão vezes concentração, tá? Massa inicial é igual a massa que passa pela camada limitante. E eu posso obter essa informação de massa multiplicando o fluxo pela área, tá? Vazão mássica, né? Deixando em evidência que o S, eu vou precisar conhecer, então, para cálculo da área, qual é esse fluxo limitante, qual é esse FL, uma vez que as condições iniciais a gente conhece, faz parte do problema. Para chegar nesse FL, pessoal, precisa ir para o laboratório. Precisa ir fazer ensaios de bancada, tá? Muito parecidos com o do primeiro método, preciso fazer esses ensaios para obter informações para poder chegar nesse FL. Bom, são feitos então vários ensaios descontínuos em escala de bancada com várias concentrações. E aí a gente constrói várias curvas, altura vezes tempo, isso aqui é teta, tá? A hora que eu copiei e colei aqui para o Google Apresentações, ele não formatou a letrinha grega, mas altura por tempo, tá? Que é teta, para essas várias concentrações de sólido que estudamos na escala de bancada. Tá? Com essas informações de curva, é possível determinar a velocidade inicial para cada concentração estudada, uma vez que a velocidade é variação de altura no tempo. Aí, a gente vai criar uma nova coluna, né, nessa tabelinha aí de tratamento de dados, em que a gente pode multiplicar cada velocidade inicial pela concentração correspondente para ter o fluxo. E aí eu vou saber o fluxo de cada um dos ensaios. E aí eu construo uma curva de fluxo em função da concentração. E para finalizar esse método, que começa com ensaio de bancada e termina no método gráfico, a gente traça uma tangente à curva de fluxo de sólidos na concentração que eu quero espessar a minha lama. Assim, ó. Esse primeiro gráfico, que faz parte inclusive do exercício 3 que eu propus para essa semana, me mostra várias curvinhas, tá? Essas linhas contínuas aqui, ó, são no mesmo gráfico vários ensaios de variadas concentrações, tá? Sedimentação de várias concentrações ao longo do tempo. Com essas informações, é possível calcular a velocidade inicial, passando uma tangente lá no início de cada uma dessas curvas, calcula uma velocidade inicial para cada informação. Com cada informação de velocidade, se eu multiplicar pela concentração, eu tenho o valor de fluxo. Aí eu posso plotar um gráfico do fluxo em função da concentração, com todas as informações de ensaio de bancada que eu tive. Aí eu vou tentar calcular a área, né, do que eu estou querendo projetar, do sedimentador maior que eu estou querendo projetar. Qual é a concentração da lama espessada que eu quero para o meu sedimentador grande, lá da minha indústria, lá da minha estação de tratamento? Conheço. Alguém me disse, meu chefe, meu gerente, a legislação, o pessoal do transporte que vai precisar transportar essa lama, não sei. Mas aí eu marco um ponto no gráfico da concentração da lama espessada e passo uma linha tangente ao gráfico de fluxo. Lá do outro lado eu encontro o fluxo limitante. É esse fluxo limitante que entra lá na equação da área. Peguem o exercício 3, que acho que com valores numéricos vocês vão entender e vão gostar de resolver por esse método. Ele é rápido e prático. Tudo bem? Bom, além da área, a gente precisa também dimensionar a profundidade do sedimentador, né? Estou falando de área, mas a gente tem que saber essa altura, né? Essa profundidade desse tanque. Vamos fazer assim.
A concentração da lama espessada que se pode obter numa dada operação não é função apenas da área do sedimentador, mas também do tempo de residência dos sólidos nessa zona de compressão. Tá? Então, depende do tempo que o sólido fica caindo, sedimentando, né, em função da altura ou profundidade do sedimentador. É aí que nós queremos chegar. Para determinar o volume dessa zona de compressão, são considerados os seguintes parâmetros. Então, veja, pessoal, até agora a gente pôde calcular a área da sedimentação, tá? O objetivo é a profundidade, mas não tem como calcular essa profundidade sem passar pelo volume. Então, primeiro nós vamos calcular o volume, para depois poder fazer continha com a área e determinar a altura disso, tá? E esse volume da região em que os sólidos estão sedimentando, da região da sedimentação ocorrendo, né, no tanque, depende da vazão mássica do sólido, vazão mássica, que é 0 vezes E0, tem unidade de massa por hora. Depende também da vazão volumétrica de sólido. Vazão volumétrica, pessoal, é a vazão mássica dividida pela densidade desse sólido, metro cúbico por hora. E depende do tempo de residência do sólido na zona de compressão, ou seja, a diferença de tempo que é o θE menos o θC, né? O tempo da lama espessada menos o tempo necessário para chegar no ponto crítico. Tá? O θC é aquele ponto crítico. Normalmente eu quero espessar a lama um pouquinho além do ponto crítico. Então, o tempo para ficar ali é a diferença entre esse tempo, θE e θC. Então, vejam se vocês concordam com essa equação. O volume de sólido nessa zona de compressão é dado por vazão volumétrica vezes tempo. Verifiquem as unidades, mas eu acho que está tranquilo. Vazão volumétrica, aqui, de sólido, tá? De sólido, vezes o tempo que o sólido vai ficar nessa zona aí, de compressão. Região 6, equação 6. Considerando só V, o volume da suspensão, e VS, o volume do sólido, acho que vocês concordam também com essa simplificação aqui, O volume da suspensão, gente, é o volume de tudo, sólido mais líquido, com uma determinada densidade média aí, que eu tô chamando de ρ-médio, ρm, tá? Então, o volume de tudo isso, dessa suspensão, é o volume dos sólidos, tá? E o volume do líquido também. Legal? E é conveniente equacionar desse jeito, né? Considerando o V, volume de tudo, e o VS, volume dos sólidos, para a gente poder escrever uma equação desse volume todo em função do volume de sólidos, que estava ali na equação 6 que a gente acabou de deduzir. Tá? Então, observem essa simplificação aí, acho que vocês vão concordar. Na equação 7, nós vamos colocar a equação 6 e chegar na próxima, na 8. Tá? Então, veja, o volume dessa suspensão toda depende do volume dos sólidos, né, e que depende do tempo que está lá e também das informações da densidade. O volume da suspensão na zona de compressão, que é o volume mínimo que o sedimentador deverá ter para espessar a lama até a concentração que eu quero. Até a concentração desejada aí do espessado. Então, esse é o volume mínimo que eu preciso. Gente, é só o cálculo do mínimo, tá? Depois tem que fazer maior mesmo. E quanto maior é a experiência que nos diz, não tem um valor certo. Então, esse é o volume. Para finalizar, né, se a gente sabe esse volume mínimo, eu posso calcular agora a altura para isso acontecer, ou profundidade, uma vez que a altura é o volume pela área. Concorda? Então, a gente chega aqui numa equação grande, a equação 9, que, de novo, vocês não precisam decorar, tá? Para fazer o exercício, vocês podem consultar, coloca essa equação, e vocês sempre vão ter essa disponibilidade de consultar os materiais, né, de vocês, e os livros de operações unitárias, mas só para vocês entenderem de onde veio essa equação. Ela veio da relação de volume por área, e o volume é o volume mínimo que precisa ter a região de compressão para a gente atingir o objetivo. Normalmente, o valor de CE, essa concentração da lama espessada, é um objetivo de projeto, é uma informação que a gente já sabe quanto quer atingir. E assim, pessoal, a gente encerra o nosso assunto de sedimentadores,
por aqui, tá? Apresentei para vocês a introdução e os conceitos e alguns métodos, existem outros, tá? Os livros de operações unitárias trazem também outros métodos de cálculo de área, além desses 3 que eu apresentei para vocês, tá? Existem outros também que vocês podem verificar e consultar os livros se tiverem interesse. Mas, como eu só apresentei esses 3, os 3 exercícios sobre sedimentação dessa semana são cada um referente a um método. Joia? Espero vocês então, para que a gente possa conferir os resultados dos exercícios e tirar dúvida no nosso encontro ao vivo. Até mais!